Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o Dedé e esse caso dele envolvendo assim, mais uma rescisão que ele deve ter com a Ponte Preta e fazer uma análise assim também, né, do jogador dessa passagem que ele teve aqui no Cruzeiro e será que no final das contas era melhor ele ter continuado por aqui? Vale lembrar que ele levou o Cruzeiro na justiça várias vezes, né, e acabou dando o que dando, que ele fez uma campanha muito ruim pela Ponte Preta nesse ano, que eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos a pedir para deixar seu like, também se inscrever no canal. Esse é o canal Cruzeiro News, estamos quase chegando nessa marca de 33 mil inscritos, então conto com a ajuda aí de vocês para alcançar essa marca, tá? Enfim, antes de iniciarmos esse vídeo, tem um recado muito importante, que é no caso da BR4Bet, casa de apostas esportivas, que está patrocinando aqui o canal, onde por lá você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, tá? Então se depositar qualquer valor acima de R$20, esse valor dobra. Se depositar R$100, vai ter R$200 de banca para fazer suas apostas. Eu vou deixar aqui o link abaixo na descrição desse vídeo, então corre lá, vai dar uma olhada, tenho certeza que você vai gostar. Enfim, você que está acompanhando aqui o canal, acho que já tem tempo, né, que eu venho falando a respeito do Dedé, que desde todo aquele embrolho que ele teve na justiça com o Cruzeiro, conseguiu a sua rescisão, que eu quero falar agora há pouco sobre isso, e que acertou a sua ida para a Ponte Preta, depois de quase 2 anos, né, sem entrar em campo, mais do que 2 anos e 3 meses, assinou com a Ponte Preta para a disputa do Paulistão agora em 2022. Porém, não foi bem o que aconteceu, ele ganhar novas oportunidades por lá, tanto que ele jogou apenas 2 jogos na temporada, muito por conta de problemas no departamento médico, acabou voltando várias vezes com problema no seu joelho principalmente, e assim, de acordo com notícias, a equipe da Ponte Preta deve rescindir o seu contrato com o Dedé já nas próximas semanas, justamente visando assim o não ter o jogador na disputa da Série B, mas isso ainda não foi definido. Porém, o que eu quero focar aqui nesse vídeo é sobre o jogador que, assim, na minha opinião, poderia ter ficado no Cruzeiro, feito essa sua recuperação, abaixar bastante seus vencimentos e, assim, teria, né, no caso, uma consideração de ter continuado aqui no Cruzeiro, por exemplo, em 2020, 2021, ou até mesmo por início dessa temporada, quando ele finalmente ele iria ter condições de jogo. O Dedé, que, como falei para vocês, voltou a jogar depois de 2 anos e 3 meses pela Ponte Preta, e assim, logo na sua estreia, eu lembro que até muitos torcedores do Cruzeiro zoaram ele e tudo mais, muito por conta da estreia bem ruim que ele teve pela Ponte Preta, onde ele entregou 2 gols, no caso, para a Inter de Limeira, no Moisés Lucarelli, que ele teve envolvido diretamente nesses 2 gols sofridos naquela derrota por 2-0. Enfim, vale lembrar que ele naquela ocasião errou bastante, principalmente em questão de sair com a bola. O Dedé, desde quando ele jogava no Cruzeiro, ele era um jogador que não errava muitos passes, tinha um lançamento bem forte, mas você vê que uma hora ou outra ele ia acabar perdendo aquela bola. Eu mesmo tinha muito medo dele errar alguns lances como esse, e ele na Ponte Preta fez isso 2 vezes em 2 partidas consecutivas. Na outra, no jogo contra o Água Santa, ele falhou ao devolver a bola e ficou livre para o atacante adversário do Água Santa, onde assim foi crucial para uma derrota da Ponte Preta naquela ocasião. E assim, o Dedé não conseguiu ter uma boa sequência realmente pela Ponte Preta nessas 2 partidas que ele fez por lá. As 2 ele foi muito mal. Até o próprio presidente da Ponte Preta falou um pouco a respeito do Dedé, onde ele disse o seguinte, abre aspas: "O que foi possível perceber é que o Dedé ainda tem muita insegurança por conta da sua perna machucada. Os movimentos muitas vezes acabam saindo de um jeito diferente do esperado, mas todas as vezes que foi escalado foi com muita confiança porque ele treinou bem durante a semana", fecha aspas, explicou assim o presidente do clube, que é no caso do Eberlin, Marco Antônio Eberlin, em entrevista coletiva no pós-jogo. Enfim, até queria falar com vocês também sobre esse contrato do Dedé com a Ponte Preta, porque a Ponte Preta estava ciente de que o Dedé não tem uma condição de jogo ideal, ele iria para a Ponte Preta para justamente recuperar o seu ritmo de jogo. Então, de acordo com o próprio presidente do clube, a Ponte Preta tem contrato com o Dedé que impacta bem pequeno mesmo em relação ao orçamento da equipe, por conta assim, dele ter um salário fixo, mas os seus vencimentos aumentam justamente por conta da sua produtividade. Então, ele deve ter um salário fixo bem abaixo do que ele ganhava nos tempos de Cruzeiro, e assim, um contrato prevendo um aumento de acordo com a participação do Dedé nas partidas, que praticamente não aconteceu no Campeonato Paulista. Ele jogou em apenas 2 jogos na disputa do estadual. E como o contrato do Dedé vai até o final da temporada, existe sim essa possibilidade da Ponte Preta rescindir esse vínculo e não ter, no caso, problemas, por exemplo, de ter que chegar a um acordo com o jogador ou algo nesse sentido, de acordo ainda com a matéria do Globoesporte.com, que assim, não teria, no caso, a Ponte Preta sairia prejudicado caso rescindisse esse vencimento, esse seu salário, né, e seu contrato com vencimentos
hoje, que sem dúvidas é um dos maiores da Ponte Preta, a Ponte Preta não teria que bancar até final do ano ou algo nesse sentido. Informação, inclusive, lá do Transferências do FUT, onde diz que a Ponte Preta já encaminha a sua rescisão de contrato, mas vamos esperar para sair de forma oficial essa rescisão por parte do Dedé. Mas enfim, eu queria falar com vocês justamente sobre isso, porque o Dedé, na minha opinião, poderia ter continuado aqui no Cruzeiro e quem sabe até mesmo não estar jogando nessa temporada de 2022 ou no ano passado, porque você vai lembrar, o Dedé ficou mais do que 6 meses assim, mais preocupado em levar o Cruzeiro na justiça do que propriamente em querer jogar ou algo nesse sentido aqui no Cruzeiro. É claro que nós não sabemos todas as informações aqui de bastidores, tanto que eu nem vou colocar o Dedé como um vilão da história, ele que foi errado ou algo nesse sentido, mas se ele quisesse, poderia ter tido uma mobilização por parte do próprio jogador, que a torcida sem dúvidas iria entender, mesmo que, sei lá, o presidente não gostava do jogador, o técnico e tudo mais, ele poderia ter feito algum esforço para continuar no Cruzeiro, que ao menos na minha opinião faltou essa parte de gratidão por parte do Dedé, tá? Enfim, eu queria complementar falando sobre esse processo que começou desde o início da temporada, principalmente de 2021. Em 2020 já estava bem certo que ele não iria continuar no Cruzeiro, em 2021 ainda ambas as partes tinham contrato, mas no dia 1º de julho de 2021, ambas as partes chegou a um acordo para rescindir o vínculo e o Dedé finalmente poder assinar com qualquer outra equipe, que não foi o que aconteceu, né? Ele demorou quase 9 meses para assinar com a Ponte Preta. E na justiça ele cobrava algo próximo de 35 milhões de reais do Cruzeiro, tá? Valor totalmente fora do padrão, fora do que até mesmo faria sentido dele cobrar do clube. E olha que ele tinha muita consideração pelo Cruzeiro e tudo mais, e cobrar um valor de 35 milhões de reais. Enfim, ambas as partes chegaram a um acordo, de acordo com o Globoesporte.com, mas esse valor não foi divulgado de forma oficial, tá? Esse valor, de acordo que o Dedé chegou com o Cruzeiro, não foi nem perto dos 35 milhões, mas nunca chegou a ser divulgado ou algo nesse sentido. Enfim, o contrato dele com o Cruzeiro, desde quando ele assinou a sua renovação em 2018, iria até dezembro do ano passado, de 2021, e os problemas com o Cruzeiro não pararam por aí, porque ainda quando o Cruzeiro rescindiu esse vínculo com o Dedé, os seus empresários cobravam mais do que 330 milhões de reais do Cruzeiro na justiça. Vocês vão lembrar lá em agosto, setembro do ano passado, que surgiu essa notícia dos seus empresários cobrando quase 330 milhões do Cruzeiro justamente por conta dessa rescisão. E a pergunta que eu faço para vocês é: o que você acha? Você acha que seria melhor o Dedé ter continuado aqui no Cruzeiro? Sem sombra de dúvidas, igual eu falei para vocês, nós não sabemos sobre os bastidores que aconteceu aqui no Cruzeiro, mas se ele tivesse continuado, feito a sua preparação física de forma ideal em 2020, possivelmente no máximo no final do ano ou início de 2021, ele já teria condições de voltar aos gramados. É um jogador que ainda tinha seus 32 anos de idade, hoje tem 33, e que, sei lá, tivesse chegado a um acordo com o Cruzeiro sem precisar ficar levando o clube na justiça. Ele até mesmo já falou várias coisas que na minha opinião estavam forçando a barra, tá? Falando que tinha condições precárias, que eu nem posso falar a palavra aqui, senão o YouTube deve até entender esse vídeo como um outro sentido, sobre condições de trabalho aqui no Cruzeiro, acho que vocês vão lembrar, tanto que até o juiz do caso condenou o Dedé a pagar boa parte das despesas que o Cruzeiro teve naquela audiência, justamente por conta de que considerou o Dedé totalmente exagerado, falando que estava com condições de trabalho inaceitáveis, sendo que estava ganhando quase 450 mil aqui no Cruzeiro. Até o próprio juiz daquele caso considerou o Dedé com uma atitude bem ruim, né? Falando da sua situação financeira, vendo principalmente um Brasil em uma crise gigantesca, e o Dedé, jogador que ganhou muito tempo, né, 600 mil, 700 mil reais pelo Cruzeiro, mesmo quando estava machucado, entrando em processo aqui contra a Raposa, cobrando esses valores absurdos na justiça. Ao menos na minha opinião, foi um caso de injustiça gigantesca que alguns outros jogadores pelo Cruzeiro, o próprio Lucas Silva, quando saiu aqui do clube em 2019, não levou o Cruzeiro na justiça, já se passou 3 anos, ele nem pode mais levar, tá? Tinha pendências milionárias aqui com o Cruzeiro, justamente por Lucas Silva ter sido revelado por aqui, jogou mais do que 5 temporadas, ele nunca passou na cabeça dele de levar o Cruzeiro na justiça, justamente por conta dessa gratidão. E o Dedé, mesmo não tendo jogado nenhuma partida em 2015 aqui pelo Cruzeiro, em 2016 ele entrou em campo 5 partidas, em 2017 7 jogos, ou seja, em 3 anos ele jogou apenas 11 partidas e 1 gol marcado, e ainda manteve seus salários absurdos ali, desde aquela época que ele ganhava em 2013, 2014, e só foi voltar a jogar em 2018 e em 2019 pelo Cruzeiro. Mas quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, o que você acha a respeito desse caso envolvendo o Dedé. Enfim, que não deve ter um final feliz, pelo menos nessa sua primeira passagem aí pela Ponte Preta. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado.
Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar outras duas sugestões de vídeo para vocês. Uma no vídeo que eu fiz agora há pouco, onde eu falo sobre a 777 Partners, dono do Vasco, né, que teve interesse de comprar o Cruzeiro. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo. E também um vídeo de ontem de noite, onde eu falo sobre algumas notícias e atualizações do mercado da bola do Cruzeiro. Tá tudo aqui aparecendo na tela final agora. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!